O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes Jesus: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E disse ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo nestes dias, leremos ainda, ao longo das semanas do tempo comum, o Evangelho de São Marcos, que eu já expliquei, é o Evangelho dos catecúmenos, porque é destinado àqueles que estão se preparando para o batismo. Porque na igreja dos apóstolos, na igreja antiga, o batismo se recebia em adulto, porque era o adulto que ouvia a novidade, a pregação, e decidia: vou tornar-me cristão. Por isso, fazia a preparação, chamado catecumenato, e depois era analisado pela comunidade, através daquilo que ele vivia, se estava apto para tornar-se cristão. E um dos instrumentos que se usava no catecumenato, ou seja, no aprendizado para renunciar ao mundo, ao paganismo e tornar-se cristão, um dos instrumentos era o Evangelho de São Marcos. Um catecismo em que se vai aos poucos descobrindo a figura de Jesus. Vamos nos consagrar para quem, se a gente não conhece direito? Pois a finalidade do Evangelho de São Marcos era a de nós aprendermos sobre Jesus. E o catecúmeno, aquele que vai lendo, aos poucos vai descobrindo a figura de Jesus, o seu mistério, vai aprendendo o seu ensinamento e vai tendo conhecimento dos fatos
que Jesus fazia acontecer. E é claro, deve ir assimilando, seja o que o mestre dizia, como o que o mestre vivia. E hoje nos encontramos diante de um exemplo daquilo que o discípulo cristão deve aprender. O mundo, o universo comparativo de Jesus não podia ser outro, não podia ser o mundo grego, não podia ser o mundo romano, não poderia ser o mundo assírio. Por quê? Porque Jesus era judeu. Então, o mundo, a religião de comparação dele era o judaísmo. E hoje Jesus está ensinando ao discípulo alguma coisa que era muito apreciada no judaísmo e que eles tinham tornado isso religião. Há várias coisas que os judeus pegaram da vida comum e transformaram em religião. Por exemplo, não comer carne de porco, porque no deserto comer carne de porco tem bactérias, faz mal. Então, para evitar contaminações de bactérias, tudo mais, proibiu-se. Ninguém mais vai comer carne de porco porque faz mal. E dali, de uma proibição, digamos, natural, justa, virou uma religião. Pronto. Não comer carne de porco faz parte da religião. Ao mesmo tempo, a circuncisão, aquela cirurgia que se faz no membro masculino, porque era motivo de acúmulo de doenças, também de bactérias que provocavam as doenças transmissíveis. Pronto, é melhor atorar. Assim se faz um ato de higiene, de profilaxia, e se evita então tantas contaminações. Pronto, de uma coisa higiênica se fez religião, virou preceito. E várias outras coisas. E hoje Jesus está falando sobre mais uma dessas regras que virou religião. Lavar louça. Não é bom lavar louça? Não faz parte da higiene? Não é bom lavar as mãos antes de comer, que também faz parte da higiene? E tudo isso virara religião. De tal modo que então, no tempo de Jesus, eram cerca de 630 preceitos que tinham sido desmembrados dos 10 mandamentos. 630. Se alguém porventura desobedecesse a um desses 600 preceitos, era uma paranoia para manter-se em regra com aqueles comandos. Pois bem, qual é a observação que Jesus faz? Não é contra a higiene, mas é contra o apego àquilo que virou preceito, que virou religião, de tal modo que a gente até abandona outras realidades da vida do fiel que são bem mais importantes. Tá bom, não vamos lavar a louça porque a gente se contamina, mas não se vai deixar de lavar a louça porque senão se vai para o inferno. Olhem só a diferença que há. Não é só porque é da higiene, senão tu não vais para o céu. Não lavar a louça, não lavar as mãos antes de comer. Qual é o ensinamento que nós pegamos disso, meus irmãos e irmãs? Jesus não está condenando a higiene, eu já falei, mas Ele está dizendo que nós não podemos eleger isso ao grau de motivos de irmos ou não irmos para o céu e abandonarmos outras exigências da vida e da fé. Como, por exemplo, ele hoje dá caso daqueles que
se isentam de ajudar os pais, dizendo: olha, aquilo que era para eu te ajudar, tá, eu dou na igreja. Que queria dizer corban. É corban. Então, se é corban, eu estou isento de ajudar papai e mamãe. E Jesus diz, e nem precisava Jesus dizer que é errado, mas ele diz que isso não é alguma coisa que vem de Deus. Assim que a gente então elege preceitos humanos e os estabelece como sendo vindo de Deus, e não foram. Na verdade, o que Jesus está fazendo é um convite à vivência da fé purificada, da fé, digamos, objetiva, da fé apoiada sobre os 10 mandamentos. E Jesus ainda fez mais. Reduziu estes 10 mandamentos a 2. Ou melhor, fez mais ainda, resumiu os 10 em um só, que ele acoplou: amar a Deus com toda a força, com toda a energia, com todo o coração, e ao próximo como a si mesmo, porque é nisto que consiste a lei e os profetas. Toda a Bíblia de Jesus está resumida nisso, de modo que quando nós nos enchemos de regras, de preceitos, de pode, não pode, disse, daquilo, nós corremos o risco de perder a essência da fé, para então nos enchermos de pendurucalhos. É assim que muitas vezes acontece conosco. E, é claro, o pior de tudo é que nós também esquecemos, pois, o preceito da caridade. Durante o Ano Santo da Misericórdia, o Papa Francisco nos falava sobre o valor da misericórdia como não só o bem espiritual, senão que como bem moral maior. Não existe outro preceito que seja mais importante para a vida humana, para a vida do homem e da mulher de fé, do que o da misericórdia. Você pode se esforçar sobre todos os outros pontos de vista da conduta e da moral, mas Papa Francisco reafirmou: porém, quem pratica a misericórdia está por cima, é o principal. As outras coisas podem ou não podem ser importantes, depende também, mas quem pratica a misericórdia está em dias. É o que Jesus entende dizer ao criticar os fariseus do seu tempo, que viviam e faziam religião de preceitos humanos, mas esqueciam o principal que vem de Deus, o mandamento do amor. Por isso, quebravam a misericórdia e a caridade para com os seus pais, dizendo que não ajudavam porque davam para Deus. E não só isto, porque Jesus finaliza o evangelista dizendo, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitistes, e vós fazeis muitas outras coisas. Esse foi só um exemplo. Muitas outras coisas erradas como estas. Meus irmãos e irmãs, nós não devemos só criticar os fariseus do tempo de Jesus. Nós devemos pensar e refletir sobre o que isto tem a iluminar a nossa própria caminhada de fé. Vamos fazer um instante de silêncio, de modo que cada um possa colher para si alguma coisa desta palavra de Deus, que hoje está assim muito forte.